Olá, pessoal. Vamos então à questão da tarefa 35, gráfico da função do segundo grau. O que resulta o gráfico de uma função do segundo grau? Não é mais uma reta, né? Porque você mudou a função. Agora vai ser uma parábola, certo? Então, vamos lá. Exercício número 1. Ele me deu aí a função. Tá? E me deu alguns valores do x. Eu vou calcular o y, vou colocar os pontinhos no gráfico e vou ligar formando a minha parábola, tá bom? Aí na apostila de vocês, né, tem um errinho, né? Porque ele te deu duas funções diferentes aqui, né? Ele te deu aqui e te deu uma função, né? No quadro ele te deu outra, tá? Esquece essa daqui, pessoal. Você vai fazer a função que está no quadro, tá bom? Certo? E é x² menos 4x mais 3. Então, ele te deu os valores do x, é só você trocar e achar os valores do y. Depois marcar esses pontinhos no gráfico. Beleza? Então, quando x igual a 0. Então, vamos ficar. Aqui está a minha função, né? Trocando o x por 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Essa parte vai anular. Essa vai anular. Vai sobrar o 3. Tá? Então, quando o x for 0, o y vai ser 3. Aí eu vou ter o pontinho 0 e 3. Graficamente, pessoal, o que representa esse ponto? É o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y, tá? Que é quando o x vale 0. Então, é sempre o contrário. Quando o x vale 0, a parábola corta o eixo y. E quando o y vale 0, a parábola corta o eixo x, que são as minhas raízes. Certo? Nesse caso aqui, o que acontece? O pontinho onde a parábola vai cortar o eixo y, a altura, no caso, sempre vai coincidir com o termo independente da minha função, que no caso aqui é o 3. Tá vendo? Ó? Tá? Então, a parábola vai cortar o eixo y na altura 3, positivo. Beleza? Quando o x for igual a 1, então trocando o x por 1. Então, vamos ficar com 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4, mais 3. 3 com 1 vai dar 4. Menos esse 4 aqui vai dar 0. Então, eu jogo 1 e ele me devolveu 0. Esse 1 aqui é um ponto importante, né? É a nossa raiz. O que é a raiz? É o valor do x que me devolve o 0. Tá? Que faz com que o y ou que a função seja 0. Tá? Então, esse pontinho aqui é importante, né? Quando o x for igual a 3, então vamos ficar com 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3 é menos 12, mais 3. 9 com 3 vai dar 12. 12 menos 12 dá 0. Então, aqui eu tenho outra raiz, né? Eu jogo o 3, ele me retorna o 0. Então, aqui tem outra raiz. Quando x for igual a 4, então, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 16 menos 16 mais 3. 16 anula com menos 16 e sobra o 3. Então, quando o x for 4, o y vale 3. Tá bom? Então, aqui os pontinhos, né? 1 e 0, 3 e 0, 4 e 3. Tá bom? Bom, eu sei que eu vou ter duas raízes. Né? Se eu fosse calcular as raízes usando a formulinha de Bhaskara, o delta ia ficar maior do que 0. Tá? Lembra lá que quando o delta é menor que 0, não tem raízes. Quando o delta for igual a 0, eu tenho uma única raiz. E quando o delta for menor do que 0, e quando o delta for maior do que 0, eu vou ter duas raízes, tá? Tudo bem? Então, delta menor que 0, sem raiz. Delta igual a 0, uma raiz. E delta maior que 0, duas raízes diferentes, beleza? Então, colocando o pontinho aqui no gráfico, então, 0 para o x e 3 para o y. 0 e 3.
Então, ele vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Minha parábola vai passar por aqui, ó. 0 para o x e 3 para o y. 1 para o x e 0 para o y. Então, a parábola passa por aqui. Depois, 3 para o x e 0 para o y. Então, aqui, ó, seria aqui, né? Ó, aqui a cada 2 quadradinhos, né? Seria uma unidade, né? Então, o 3 estaria aqui, ó. Certo? Bom? E, por último, 4 para o x e 3, 4 para o x e 3 para o y, né? No caso aqui, ele não me deu muito espaço aqui, mas eu posso continuar aqui, tá? Vou continuar o gráfico aqui, tá bom? Então, ó, aqui seria o 3. Então, aqui seria 2, aqui seria 3, ó. O 4, então, seria mais ou menos aqui, ó, tá? Então, aqui seria o 4, tá bom? Certo? Então, 4 e quando eu jogo 4, ele me retorna lá o 3. Então, vai ser aqui, tá bom? Então, vai ser esse pontinho aqui, certo? E aí a gente já tem mais ou menos uma ideia de como que seria a minha parábola, tá? Então, ela faria algo nesse sentido aqui, ó. Ó, eu sei que o vértice vai ser no 2, né? Ele não falou de vértice nesse capítulo, mas eu sei que o vértice é o que está entre as raízes. No caso aqui, as raízes é 1 e 3, né? O 2 é o que está no meio, certo? Então, eu sei que o vértice seria aqui. Se eu jogar o 2 na função, ela vai me devolver o menos 1. Tá? Então, ele vai ter um biquinho aqui, tá bom? Então, a parábola vai fazer isso daqui, ó. Vem para cá, faz isso aqui, ó. Joia? Certo? E o A é maior que 0, a parábola está sorrindo, né? Basta você olhar aqui na função que o A é maior que 0. Como tem duas raízes, o delta é maior que 0, ela intercepta o eixo x nos pontos 1 e 0, 3 e 0, e ela intercepta o eixo y no ponto 0, 3. Tá aí a resposta, tá bom? Próximo. Tem B. Então, função menos x ao quadrado mais 1. Então, substituindo aí o menos x, né? Cuidado que esse menos aqui não pertence ao x, né? Ele pertence aqui à função, né? Mas ele não pertence ao valor do x. O x, quando o x for menos 2, então você vai lá, troca o x por menos 2, vai ficar menos. Agora sim você coloca o valor do x, que é menos 2. Menos 2 ao quadrado mais 1, tá? Primeiro faz a potência. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, positivo. Só que como tem um menos aqui, aí vai ficar menos 4. Mais 1 igual a menos 3. Então, quando eu jogo 2, ele me retorna o menos 3. Quando o x for menos 1, então vai ficar menos o menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Com esse menos, menos 1. Menos 1 mais 1 igual a 0. Ou seja, ele me retornou 0, significa que o menos 1 é raiz. Quando x igual a 0? Menos 0 ao quadrado mais 1, né? Essa parte aqui anula, vai sobrar o 1. Então, quando o x for 0, o y vai dar 1. E quando o x for 1, a gente vai ficar com menos 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado vai dar 1, com esse menos, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Tá? Então, as minhas raízes vão ser o menos 1 e o 1. Beleza? Colocando lá no gráfico, essa parábola aqui, ela vai estar feliz ou ela vai estar triste? Como aqui o coeficiente do x² é negativo,
ela vai estar triste, ou seja, ela vai estar com a concavidade para baixo, tá? Vai fazer só isso daqui. Então, vamos lá marcar os pontinhos aqui, né? Então, ó, menos 2 e menos 3. Então, menos 2 para o x, menos 3 para o y. Então, o primeiro pontinho, menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3. Está aqui. Depois, menos 1 para o x e 0 para o y. Então, ele fica em cima do menos 1. Depois, 0 para o x e 1 para o y. Está aqui. Depois, 1 para o x e 0 para o y. Ele fica aqui em cima, tá vendo? Então, a minha parábola, ó, com esses pontinhos aqui, já dá para ter ideia da minha parábola. Então, ela vai fazer algo aqui, ó. Vem aqui. Faz isso daqui. Minha parábola tem uma simetria, né? Então, pela simetria, a gente já tem uma ideia de como que ela fica, tá? Beleza? O A ficou com a cavidade voltada para baixo. A gente já sabia que isso ia acontecer porque o A é negativo. Tá? Então, o A é menor do que 0. O delta, eu tenho duas raízes, né? O menos 1 e 1 significa que o delta é maior do que 0. Ela corta o eixo x nos pontos menos 1 e 0 e 1 e 0. Tá? E ela corta o eixo y, né? Nesse pontinho aqui, 0 para o x, 1 para o y. Né? Lembrando que ela corta o eixo y na altura do Czinho aqui. Tá? Que no caso aqui é 1, né? Certo? Então, intercepta o eixo y no ponto 0, 1. Tá aí, pessoal? Feitas as correções da tarefa. É isso, então. Um abraço a todos.